eu resolvi escrever porque como eu sou um leitor desde muito tempo, né, desde a infância, eu sei que a literatura ela tem esse poder de nos transferir para o lugar do outro, de nos colocar no lugar do outro. Muitas pessoas ficam sensibilizadas com essa história, né? E é uma forma de levar a realidade do campo brasileiro, a realidade do trabalhador rural, do trabalhador quilombola, do indígena, para que essas pessoas tomem conhecimento e possam estar mais atentos também a essas questões, né, que diz respeito a todos nós. Nascido em Salvador em 1979, Itamar Rangel Vieira Júnior é graduado e mestre em Geografia na Universidade Federal da Bahia. Na mesma instituição de ensino superior, concluiu também a sua tese de doutorado na área de estudos étnicos e africanos. Estreia na literatura em 2012 com o livro de contos Dias, vencedor do 11º prêmio do projeto de Arte e Cultura da Bahia. Em 2017, lança o também premiado A Oração do Carrasco, finalista do Prêmio Jabuti no ano seguinte na categoria Conto. Além disso, o livro conseguiu o 2º lugar no Prêmio Bunkel de Literatura 2018 e foi vencedor do Prêmio Humberto de Campos da União Brasileira de Escritores, seção do Rio de Janeiro. Seu impactante romance Torto Arado, de 2018, conquistou em Portugal o prestigioso Prêmio Leia, concedido por unanimidade pelo modo como representa de forma sólida e realista o universo rural brasileiro. E é sobre esse livro, Torto Arado, que iremos falar hoje. Eu sou Itamar Vieira Júnior, sou autor de Torto Arado, romance que está sendo lançado pela Todavia no mês de agosto. A história gira em torno dessas duas irmãs, que são descendentes de escravizados. É a história de uma família. Existe o pai, que é um curador de jaré. O jaré é uma crença que existe no interior do Brasil, né? Uma das muitas crenças do nosso país. É uma crença que existe no interior da Bahia, nessa região específica onde se passa o romance, na Chapada Diamantina. E eles são descendentes de escravizados. Naquela fazenda existem diversas famílias que migraram por não ter terra e se encontraram na Fazenda Água Negra. Conta a história de agricultores, né, que vivem numa fazenda em regime de servidão e do que eles pretendem, do que eles sonham em fazer para mudar sua realidade e conseguir se emancipar, né, dessa relação de exploração por qual eles passam. É uma realidade que muitas vezes eu gostaria de dizer que está na história, no passado, e não está. É um Brasil que ainda existe hoje, né? Então tem uma relação muito forte com o país. O Brasil é um dos países onde existe maior violência contra os camponeses, né? A gente tem notícias de mortes no campo, de conflitos no campo, quase todos os dias. E Torto Arado conta um pouco da história, da nossa história depois da abolição da escravatura. E o que é que segue no Brasil até hoje, os dias de hoje? Então, Torto Arado é uma obra realista. E também não é possível localizar a história muito bem no tempo. Então tu não sabe se passa no Brasil atual, ou se passa nos tempos de colônia, nos tempos de império, se passa antes da abolição ou depois. Então o livro ele procura manter esse clima um clima temporal, assim, de forma proposital, como se tudo tivesse acontecendo ao mesmo tempo, no presente e no passado. Mesmo assim, ele dá umas pistas de acontecer a partir da década de 70 do século passado. É uma história sobre o Brasil ancestral, que permanece inalterado mesmo com a passagem dos séculos e que ainda mantém os mesmos costumes e também que sangra as mesmas feridas que foram abertas, que possui as mesmas marcas de violência que caracterizam nossa história. Um Brasil de grande riqueza cultural, mas também um Brasil de fome, de miséria, de trabalho forçado, de latifundiário. Um Brasil onde o Estado e a justiça elas estão ausentes. O livro ele retrata então um Brasil ainda preso ao passado escravagista e que é desconhecido pela maior parte dos brasileiros. Então, o cenário fictício da obra é a Fazenda Água Negra, um local que representa a síntese do sertão brasileiro e as relações sociais, né? Como o latifúndio, o trabalho servil, que foram marcados pela violência, a seca e também pelas crenças, as lendas e as religiosidades próprias dessa mestiçagem cultural e da ancestralidade africana. No Torto Arado não existe um narrador letrado. O livro é marcado por 3 narradores, né? 3 narradoras que mostram a capacidade de pensamento
de relação com o mundo, de conhecimento técnico da agricultura, de pensamento espiritual e místico. Além disso, também, no Torto Arado se insere um movimento recente da literatura brasileira, que é autoras e autores negros, eles oferecem a sua própria interpretação do Brasil. O Prêmio Leia de 2018, ele foi atribuído ao romance pela solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como ele aborda esse universo rural, colocando ênfase nas figuras femininas, na sua liberdade e na violência exercida sobre um corpo num contexto dominado, né, pela sociedade patriarcal. É um romance que parte de uma realidade concreta em que situações de opressão, que é social, que é do homem, em relação à mulher, a narrativa encontra um plano alegórico sem entrar no estilo barroco. Desse feito, até que o livro se tornasse um dos mais comentados do Brasil e passasse a ser o título nacional de não ficção mais vendido do país, segundo o ranking da Publish News, o Prêmio Leia ele despertou o interesse assim, das editoras de imediato. Então ele fechou com a Todavia e trocou a capa original, que era portuguesa, por uma ilustração de duas mulheres negras empunhando ramos e espada de São Jorge. Em 2019, o livro ficou em terceiro lugar na lista de revista especializada 451, entre os melhores de ficção. E também vieram mais prêmios, o Jabuti e o Oceanos. Então, o livro ele é uma literatura importante para a gente conhecer o nosso Brasil. Nós encontramos nessa obra o Zeca Chapéu Grande. Ele era uma espécie de líder místico entre os trabalhadores. E a mulher dele, a Salustiana, ela trabalhava como uma parteira local. As filhas dele se chamavam Bibiana e Belonísia. Elas cresceram num contexto de trabalhadores descendentes de escravos em uma fazenda no sertão da Bahia. Era um local em que o sistema em que as pessoas viviam era muito próximo da escravidão. O contexto social ao qual essas pessoas pertenciam envolvia o trabalho servil, marcado pela violência, a seca, bem impactante, e lendas religiosas que eram oriundas da cultura africana deles. Também são retratadas muito fortemente desigualdades raciais, sociais e de gênero. Nessa obra, o passado colonial é descrito de uma maneira fatal que explica o porquê de ainda haver marcas da escravidão atualmente. Também é importante ressaltar que a obra provavelmente se passa na década de 70. Eu estou dizendo isso porque não é dito no livro o ano em que tudo isso ocorreu. Porém, são deixadas pistas, já que como o modelo do carro era um Ford rural que só era vendido no país em 1970, logo, provavelmente, isso daí foi feito em 1970. Esse carro, na obra, ele foi utilizado para levar uma das meninas ao hospital após um acidente fatal. Sobre o acidente, as irmãs tornaram-se muito próximas. O acidente ocorreu porque a avó das meninas, chamada Donana, ela possuía uma mala pronta para deixar a fazenda Água Negra e voltar à sua terra de origem. A curiosidade que elas possuem por saber o que tem na mala é um dos pontos centrais do livro. Nessa mala, elas encontram uma faca envolta em um pano ensanguentado, e ao brincar com o objeto, elas acabam se mutilando. A coisa muito chocante do livro também é que os donos da propriedade que eles viviam não deixavam eles construir casa de material, nem de tijolo, porque eles estavam lá só para trabalhar. Eles queriam deixar bem na cara que eles só estão lá para trabalhar, então no momento que eles parassem de trabalhar, eles deveriam se retirar. O trecho "Meu pai havia nascido quase 30 anos após declararem os negros escravos livres, mas ainda era cativo dos descendentes dos senhores de seus avós", demonstra a dependência que os ex-escravizados tinham com seus senhores. Afinal, não é só porque a escravidão acabou que essas pessoas estavam livres. As oportunidades de emprego também eram muito escassas para quem tinha pele negra, e mesmo após essas pessoas terem sofrido séculos de tortura, eles não receberam nenhum tipo de indenização. Geralmente, essas pessoas também eram analfabetas, muito pobres. Então, economicamente falando, os ex-escravizados também eram financeiramente dependentes dos seus ex-senhores. Mas quem são os narradores de Torto Arado? O livro possui 3 narradores. Eles são Bibiana, Belonísia e Santa Rita Pestadeira. O primeiro capítulo do livro Torto Arado se chama Fio de Corte. Ele foca no acidente com a faca entre as meninas e narra a história das famílias a partir do ponto de vista da Bibiana. O segundo capítulo do livro se chama Torto Arado, igual o título do livro, e conta a história pelo ponto de vista de Belonísia, com foco em sua relação com Tobias.
também sendo mostrados alguns abusos físicos e psicológicos que as mulheres daquele contexto social viviam. E agora um trecho do livro. Todas nós, mulheres do campo, éramos maltratadas pelo sol e pela seca, pelo trabalho árduo, pelas necessidades que passávamos, pelas crianças que paríamos muito cedo. Um ponto muito chocante e realista da obra é que a mesma irmã que teve a língua cortada, logo não consegue falar, é a mesma que passa por abusos psicológicos e vê outras mulheres sofrendo abusos físicos na fazenda. Isso é uma metáfora clara das mulheres que não são ouvidas e que não conseguem falar, logo não conseguem se expressar, sabe? Não tem espaço para isso. O terceiro capítulo de Torturado se chama Rio de Sangue e ele é narrado por uma entidade encantada chamada Santa Rita Pescadeira. Nele, nós somos apresentados a conclusão do conflito de terra que vai se desenhando desde o início até o fim do livro e nós entendemos o motivo pelo qual a faca sangrenta estava guardada dentro da mala da avó Donana. É importante ressaltar alguns fragmentos do texto que sejam representativos da obra. Eu vou começar por um fragmento da página 52, em que Bibiana diz: Meu encanto por Primo Severo não era maior do que o que sentia por minha irmã, do sentido de proteção que lhe devia, da proteção que ela me devotava também. Não fosse o pé ressentido pela ferida que a tarde de pesca me havia produzido, talvez permanecesse ainda por mais tempo distante de Belonísia. Sem a comunicação, era como se nos silenciássemos mutuamente, era silenciar o que tínhamos de mais íntimo entre nós. Sem poder me tocar, ela não poderia sentir a vibração da respiração em meu corpo. Sem poder lhe tocar, não poderia sentir a velocidade com que o rio de sangue corria em suas veias. Não poderia saber, a partir da sua agitação interior, seus humores, se bravos ou mansos. Com esse fragmento, a gente pode ver a união das duas irmãs, Viviane e Belonísia, que é muito forte. E agora um fragmento da página 75. Com sua disposição, Belonísia se aproximava mais de meu pai, passava a lhe fazer companhia, junto com meu irmão, e participava das decisões, embora Zeca sempre lembrasse que ela era mulher e lhe negasse determinadas tarefas. Mas isso não a abatia. Era como se estivesse sempre esperando a oportunidade para demonstrar sua força, seus conhecimentos e sua destreza. Aqui a gente pode ver o presente machismo e a força e perseverança da mulher. E agora, na página 114, em que Belonísia diz: Depois que ele me deitou na cama, beijou meu pescoço e levantou minha roupa, não senti nada que justificasse meu temor. Era como cozinhar ou varrer o chão, ou seja, mais um trabalho. Só que esse eu ainda não tinha feito, desconhecia, mas agora sabia que como mulher, que vivia junto a um homem, tinha que fazer. Então, mais uma vez, a gente consegue ver o machismo em que a mulher deve servir ao homem. E por fim, mais 2 trechos da página 127. Passado muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha membrenhando na mesma vereda que Donana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi: arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Tentei outras vezes sozinha dizer a mesma palavra, e depois outras tentar restituir a fala ao meu corpo para ser a Belonísia de antes, mas logo me vi impelida a desistir. Nesse trecho é retratada a vontade de Belonísia de voltar a falar, e também o título da obra, Torturado, que além de ser o título da obra, representa um instrumento agrícola arcaico, que simboliza as permanências do passado colonial e as marcas da escravidão, fundantes da formação da sociedade e do Estado brasileiro, de suas mazelas e desigualdades. Torturado é uma declaração de amor à terra.